Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo e falando um pouco sobre dramaturgia cristã. Algo que parece ser tão novo, porque a gente não vê muito, né, na televisão, até na internet, nenhuma novela, séries ou seriado cristão. Filmes já estão sendo feitos amplamente, até por Hollywood, nós mencionamos aqui. Só que é diferente, é muito interessante aquilo que a gente vai abordar agora. Quando a gente fala de dramaturgia cristã, a gente não está falando só algo com temática cristã. Nós estamos falando algo que por trás, na sua produção e na sua essência, ele tem uma proposta cristã, ou de evangelismo, ou de passar, enfim, uma cultura cristã. Sim. Que é diferente, às vezes, de você fazer, que é aquilo que a gente estava até falando. Os evangélicos, eles são muito críticos, a gente lê Bíblia. Sim. Então o cara às vezes lança o Noé daquele. Noé é ou não é? É ou não é? Aí eu olho aquele Noé e falei, rapaz, o Noé ele foi mais, pelos cristãos, rejeitado. Sim. E a pessoa falou mais mal do que bem. Então a gente tem que entender também onde é que a gente está pisando. Não é qualquer coisa, não. Mas por que da rejeição de Noé? Eu entrei numa discussão, eu não entro muito em discussão. Dos nefilins? Eu não entro em muitas discussões na web, não. Porém, o que eu tentei explicar? Noé foi uma produção incrível. Uma produção de 127 milhões de dólares. Não é qualquer coisa, com atores magníficos. O grande problema é o seguinte: se apresentou Noé como um filme fiel à Bíblia. Meu irmão, Noé sobe sem as noras. Exatamente. Entre outras coisas. Matusalém morre, aparece lá catando frutas silvestres, sabe? E aí vem o dilúvio, Matusalém. Aonde isso? O Noé estava mais para gladiador do que... Não é gladiador total. Então, o que eu acho interessante, e isso tem que ser feito, a igreja vai abraçar, sim. A igreja, eu acredito, até por uma questão de responsabilidade. A igreja, hoje, na sociedade, é uma das instituições com maior responsabilidade social. Meu irmão, se a igreja fecha a porta, o mundo acaba. Não, e boicota mesmo, não tem dessa, não, faz corrente, ninguém vai assistir. Eu nunca vi igual, dá até medo às vezes. E o audiovisual é uma das armas mais poderosas que existe. Você vê hoje, os Estados Unidos é essa potência que é hoje, pelo menos se julga essa potência que é hoje, muito por influência do audiovisual. Na guerra eles sacaram que estava acontecendo uma coisa legal na Europa, trouxeram, as pessoas pensam que o cinema nasceu nos Estados Unidos, e não, nasceu na Europa. Então eles perceberam, sabe, cinema dá certo. Levaram para a América os maiores produtores, roteiristas, cineastas, levaram para lá, e hoje essa indústria que é. Então por isso da importância das igrejas investirem, inclusive, na capacitação, sabe, dos atores, porque eu falo o seguinte, também não adianta a gente gerar novos atores, colocar atores super famosos para participar das nossas produções, e depois os caras não terem envolvimento, sabe, com o reino, com o que a gente está realmente se propondo a fazer. Eu acho que mais importante que gerar novos atores, porque os atores do Brasil, graças a Deus, tem um monte de atores famosos, é gerar homens e mulheres de Deus envolvidos com uma transformação, sabe, através desse conteúdo que é a TV, que é o cinema. É porque é uma coisa que a gente critica tanto, né, que é justamente o espaço que se tem e como é mal utilizado, né? Sim. Então, não faz sentido a gente seguir esse mesmo caminho apenas e meramente para mostrar um trabalho sem um conteúdo. Porque tem que passar da gente. Você perguntou o papel da igreja. É base, é principal. Você tem que estar ali, né? Tipo, é para salvar vidas. Então, qual é o seu comprometimento com isso? Até para onde vai esse trabalho? Né? Então, é necessário, sim. A igreja tem que estar lá. Comprometimento do ser humano, principalmente. Porque a gente está ali não é meramente para fazer um trabalho apenas de entretenimento. Não. É para passar uma mensagem, para salvar vidas. Conteúdo. Exatamente, tenha conteúdo. Por isso que tem uma preocupação realmente com essa da preparação do ser humano enquanto ator. E as igrejas hoje, uma coisa que é bastante interessante de ressaltar, é que hoje dentro das igrejas tem pessoas que já são do meio, que já trabalham em outras emissoras, que já têm envolvimento com o cinema, mas hoje socialmente tem até um certo receio de se expor, pensando que vão sofrer uma certa retaliação. Nós temos grandes profissionais hoje dentro da igreja, está aqui um diretor de fotografia incrível, sabe, presente de Deus mesmo, que traz para nossas vidas, e a gente tem visto não só a qualidade profissional que o Edson trouxe para a gente, que é uma coisa que só Deus mesmo, que a gente vê, sabe, o cuidado de Deus com a gente, com toda essa estrutura de produção que a gente conseguiu montar, mas do homem, do pai, do amigo,
eu acho que não é só fazer filme, não é Vamos só trazer fazer um monte série. de gente boa, pagar eles e fazer uma boa produção. Não dá, não dá. A gente, Não eu é falo, isso. às vezes eu falo até isso sobre a Boas Novas. A gente fala de Deus, fala de transformação e tudo, e quando a gente tem reunião até de funcionários, Sim. nem todos são cristãos evangélicos, mas eu falo, gente, o que a gente prega, a gente tem que ser aqui dentro. Porque se a gente não se respeitar, não se dar bem, não amar um ao outro aqui, mesmo eu falando que Deus te ama, não sei o quê, a verdade não vai ser passada. Exatamente. Quando a gente vive isso na produção, no dia a dia, quando é 360 graus o troço, não tem como sair. Até a pessoa que edita, Deus vai usar aquele troço, aquela edição, aquele jeito para passar uma mensagem daquilo. Que é uma coisa muito interessante, que o Edson, que já é um profissional, já trabalhou, enfim, em todo o Brasil, fazendo documentários, SBT e grandes outras televisões no Brasil, fala um pouquinho sobre a produção, a técnica, o lado técnico do seriado Identidade. Depois eu quero ouvir de vocês como é que a igreja, enfim, e os profissionais têm, enfim, parece que tudo se encaixou perfeitamente, né, para que isso acontecesse. Eu cheguei no projeto Identidade através do convite do Reginato, né? Então o Reginato fez o convite, disse, Edson, nós temos um desafio, né, produzir, né, um produto cristão, e eu estou tentando colocar, né, vamos dizer assim, nesse projeto, tentando encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito, não só de produzir, mas sim de levar uma mensagem que possa, né, vamos dizer assim, entrar na casa das pessoas e realmente com conteúdo. Eu falei assim, qual é a proposta? Eu falei assim, o projeto é esse. Né? Eu falei assim, eu olhei o projeto e falei, não, eu tô nessa. Milionário, né? Cheio de grana. Deposita aí a conta. E tu passa por todos os projetos. Você é diretor, eu já vi fotos, você está filmando. Fala um pouquinho só desse lado das câmeras, de tudo, porque tem muita gente. Tem muita gente. Ele é câmera, diretor fotográfico, edita. Muita gente fala assim, não, porque para fazer isso, quem vê o primeiro episódio, é muita grana. Se você for entender pagar todo mundo, realmente é. Mas, assim, o Identidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. A mão do profissional. Foi, sabe? O trabalho, foi acontecendo. Exatamente. Qual foi a tua participação, Edson, nisso? Então, filmar? E fala um pouco do equipamento, porque tem muita gente de igreja que quer saber como vocês produziram isso e tudo mais. Vamos dizer assim, o projeto em si, né, vamos ver, o papel do diretor de fotografia. O diretor de fotografia é aquela pessoa que vai pegar o roteiro e vai transformar aquilo lá em fotografia. Né? Então... os atores ficarem bonitos. Apresentáveis. Não só os atores, mas a preocupação é no aspecto visual. Sim. Então eu vou ter que apresentar para o telespectador a melhor imagem. Então a melhor imagem são os atores, né? São as locações, é o diretor de arte, é o continuista. Perceber todo o cenário, ambiente, né? Todo o ambiente. Então, é um contexto geral. Então, é bem abrangente. Né? E o meu papel no seriado, na série Identidade, além de diretor de fotografia, eu faço câmera e também trabalho na edição. É a pior parte, na minha opinião. É a pior parte. Né? A gente tem que agradecer muito. A gente foi muito abençoado, porque nós tivemos a colaboração de um outro editor, que é o Alex Gomes, assim, um cara incrível, incrível mesmo, garoto jovem. Alex, um beijão para você. Você edita muito, tá fazendo. Eu tô sentindo muita falta. Como diz o nosso apresentador aqui, é top. Você já está dentro. A galera toda. Mas a gente tem um compromisso, sabe, muito grande em primeiro lugar com Deus, porque assim, quando a gente foi tudo bem assim, o Reginato ele chamou a galera para apresentar o projeto. E ele falou assim, Sérgio, queria que tu dirigisse a série comigo. E a gente já tem, aí que eu te falo, não é só chegar no Identidade, né? A gente tem uma preocupação, a gente tem um grupo chamado Conexão Arte, que prepara atores, sabe, para o teatro, para a televisão, para o cinema, que é importante. Se não tiver capacitação, não vai rolar. Júlio, assim, vocês já participaram de tudo, mas como é que foi para vocês esse processo de capacitação, de oficinas? É necessário? Porque tem muita gente também que quer produzir igreja e quer fazer alguma coisa cristã. Fala um pouquinho como foi a sua experiência com essa capacitação. E assim, é muito importante, porque todo mundo, a gente tinha a gente tinha que orar todos os dias, a gente tem encontro toda semana, todo mundo está cuidando da parte espiritual, mas tem que ter
credibilidade, né? As pessoas têm que ver o seriado em casa e falar, nossa, que ator bom. Tem que entrar no personagem. Então, nós tivemos uma preparação de 3 meses de oficina. O Reginato, toda semana, trabalhava algum tema com a gente, mandava exercícios. A gente trabalhava com Stanislavski, que nada mais é ser natural, o ator tinha que ser natural, trabalhar a memória emotiva para entrar no personagem, né? Que muitos atores não sabiam nem o que era Stanislavski. Né? Essas oficinas são baratas. Eu já participei uma vez. Você é uma pedra. Aí eu faço uma pedra. Aí você se jogava no chão e ficava encolhido. Agora tá chovendo, você é uma pedra molhada. Mas é muito legal. A gente pensa que não, parece ser assim, falando bobagem no início, às vezes até, mas você sai com uma percepção corporal bem legal. Completamente bem melhor, diferente, né? Você começa a se conhecer, né? E começa a se olhar diferente também. E para ti, Mel, foi show, riu muito durante esse processo também? Porque une todo mundo e agora você é um galho. Pra onde vai, né? É porque você falou pedra, eu imaginei semente, cara. Aí quando choveu, você devia estar provando. Aí você sai assim, né? Mas não tem isso, tem. Eu já participei também de uma oficina com o Reginato. Um grande abraço para ele, deve estar assistindo a gente também. Eu falei, Reginato, de onde tu inventou isso? Mas assim, é necessário. E ele fala assim, André, não é só pela questão sua de desenvolvimento, é que tu tá vendo outras pessoas, tu perde, às vezes a gente é envergonhado um com o outro, tu perde, é tudo, né, é uma oficina coletiva, isso é legal, a conexão de uma pessoa com a outra. Né? Até a questão do comportamento também do ser humano, né, como ele vai interagir, porque num set de filmagem você não vai estar sozinho, você vai estar rodeado, vai ter câmera, então vão ser muitas coisas, muitos focos em cima de você. Então, como é que você mantém isso, né? Como é que você mantém essa credibilidade, essa tensão? E é um barato fazer essas oficinas porque você conhece todo mundo, começa a rolar a tal chamada química, né? Que nada mais é do que uma afinidade, uma questão, tipo, mesmo artística, tipo, se você entender o que o outro fala, o olhar, são pequenos detalhes que vão formando... Trabalhando as próprias reações naturais, exatamente, né? Entre os personagens. Agora, tem gente que acha que é fácil, mas você tem que decorar o texto. Por exemplo, a gente está aqui olhando tem que se um ligar pro na outro. câmera, Cara, tem que é uma coisa natural, né? Então, se eu não tenho uma relação contigo, eu não vou te olhar assim, eu vou... vai ficar uma coisa meio... engessada. Tem que ouvir estranha, o outro, porque senão aí, você dá a reação antes de mas cara falar, a gente volta para a igreja, tá? Por exemplo, nós hoje estamos sendo muito abençoados por uma igreja que Fantástico mesmo. Que é fantástica, que é a PIB do Recreio, tá? A gente tem que mandar aqui um beijão pro pastor Wander e todo o corpo daquela igreja que tem uma visão que aí as pessoas não entendem mesmo, porque ela é uma igreja, porém com uma visão interdenominacional, tá? Eu, por exemplo, eu sou da Sara Nossa Terra e nós temos gente da Congregacional, nós temos gente da Assembleia de Deus, nós temos gente de todas as igrejas se unindo no mesmo propósito. E nós vamos intensificar a produção, principalmente, e a estruturação e capacitação de pessoas. Por quê? Na medida que a gente formar mais oficinas, a gente vai estar ajudando as pessoas a não irem procurar determinados lugares que não têm a nossa visão. Recentemente, eu estava em São Paulo e um dos maiores diretores de cinema do Brasil estava fazendo uma oficina. Ele falou, Sérgio, tu não quer levar teus atores para participar? Eu ia levar a Bruninha e o Matheus, sabe? Barato. E ele me mandou a grade da oficina. Daqui a pouco entrou o raio do nu. Eu falei assim, cara, para tudo. Para tudo, imagina. Por quê? Quer dizer, eu entendo as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, ok, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que o nu, sabe, não é necessário. Eu acho que quem quer fazer nu, camarada, faz. Cada um faz aquilo que quer. Só que a gente tem que vir com um diferencial. Então, não vejo, sabe, essa desconstrução de liberalidade física. Muito pelo contrário, algumas oficinas por aí, e é uma advertência que eu faço para a igreja, para os pais, vigiem onde seus filhos vão. Você quer que seu filho seja um artista, mas antes de seu filho ser um artista, ele tem que ser um homem de Deus, ele tem que ser uma mulher de Deus. Ponto. Porque, meu irmão, você está entregando teu tesouro. Imagina, se você não vigiar. Só para complementar, ser ator não é fácil, gente. É uma questão toda de formação. Porque quando você começa, eu e a gente é formado em artes cênicas, quando você começa a trabalhar, há toda uma questão que vai fazer com que você quebre todos os
toda a formação que a sociedade te colocou, todo Sim. aquele assolamento cultural que você recebe, isso é completamente quebrado. Você tem que, de alguma maneira, se desnudar. Não nesse nu que você está falando, mas Se enfim. exatamente Exatamente. personagem. Exatamente. O ser humano ele tem que estar livre para ele poder trabalhar, para você criar um personagem. Então, o que acontece? Existe um processo que que pode mudar o caráter da pessoa. Sim. Então, por isso que primeiro tem que vir um ser humano, para ele estar preparado para entender que personagem é esse, porque, de alguma maneira, não estou exagerando, a pessoa pode pirar, achar que, não sei o quê, aí... E às Pode vezes... fazer qualquer coisa. Exatamente. Vamos abrir um parênteses aqui, às vezes o meio, sabe, começa a endeusar alguns produtores de elenco, e eu tenho umas discussões, eu embato mesmo, porque eu não vou ficar engolindo sapo, por exemplo, a questão da religião. Tem alguns produtores de elenco, preparadores de elenco, que falam que Deus limita. Já deve ter ouvido isso, né? Então, assim, camarada, contigo Não não... nesse meio, mas já é. Tá entendendo? Que Deus limita a sua interpretação até onde você vai. Pô, peraí, que Deus é esse que está falando? O meu não. O meu, muito pelo contrário, é Ele que me capacita, é Ele que faz eu ir muito além do que eu não posso imaginar. Vamos para um rápido break, depois a gente volta, vamos falar um pouco sobre isso tudo no Identidade. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, algumas cenas ficaram fantásticas. E lembrando, mais uma vez, sábado, dia 15 de novembro, às 16 horas, nós temos a estreia do Identidade. E se eu posso fazer o convite amanhã, à noite, lá na PIB do Recreio. Na O endereço? Amanhã, isso, a pré-estreia amanhã, Isso. às 21 horas. 21 horas. Isso. Quem conhece, na Avenida das Américas, a rua de trás da Avenida das Américas, na primeira igreja batista, na PIB do Recreio, não é isso? Isso. Na PIB do Recreio, é muito conhecida, fica atrás da lanchonete do Burger Burger King. King. Burger King. Nas Avenidas Américas nós temos a grande pré-estreia, vai ser uma noite fenomenal, muito bonito. Você está nos assistindo aí de qualquer lugar do Rio de Janeiro ou do Brasil que estiver vindo para cá, está convidado para ir para lá. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Não sai daí, o Antenados volta já já.